Graças a paz, meus queridos, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Aqui é o Pastor J, em mais um vídeo para edificar sua fé, mais um vídeo para abençoar sua vida. Desde já eu te peço, se você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva. E você que já é inscrito, dê um like aí. Não só isso, acione o sininho para que você receba notificações de novos vídeos. E hoje eu quero compartilhar com você sobre um texto que se encontra no Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, capítulo 22, e nós vamos aprender um pouquinho do versículo 31 em diante, tá? É importante que você, com tempo na sua casa, leia todo esse capítulo 22, ou pelo menos do 31 em diante, para você entender ainda melhor aquilo que nós vamos falar. Hoje eu quero falar sobre a queda de Pedro. Pedro foi um homem fantástico, nós entendemos que ele foi um apóstolo de Jesus, alguém que verdadeiramente representou Cristo muito bem nessa terra, porém, Pedro teve os seus momentos de queda, seus momentos de vergonha, seus momentos de negar a Jesus com as suas atitudes. E muitos de nós, infelizmente, corremos esse mesmo risco. E o que nós observamos? Que nesses textos, Pedro ele passa por alguns estágios até chegar ao ponto de negar Jesus definitivamente, Pedro vira para Jesus e fala: Senhor, eu te amo, confia em mim, eu estou disposto a ir contigo para a prisão e até a morte, ou seja, eu vou contigo até o fim. E aí Jesus, conhecendo Pedro, seu coração vai dizer: ô Pedro, hoje mesmo, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. E Pedro achou aquilo um absurdo, E no final das contas, infelizmente, ele negou a Jesus, ele caiu. E quais foram os 4 estágios da queda de Pedro? É sobre isso que nós vamos falar. Por quê? Porque a Bíblia relata essas histórias para que nós possamos aprender com elas e, através desse aprendizado, ela nos ajuda a não cometer o mesmo erro. Então eu não posso passar por esses mesmos estágios e cair. Eu preciso aprender com o erro do meu irmão, sendo sábio, porque todo erro, todo pecado, toda queda gera consequências e não são consequências boas, e Deus quer nos livrar, quer nos poupar dessas consequências. Então vamos lá. Quais foram os estágios que Pedro passou, pelo menos 4 deles, dentro desse texto, do capítulo 22, do 31 em diante, quais foram os estágios que levaram Pedro a cair, a negar a Jesus, alguém que prometeu fidelidade e no final das contas não foi fiel nada. Hoje a gente tem tanta gente, que às vezes aceita Jesus como Salvador e diz: Senhor, eis-me aqui, pode contar comigo, eu te amo, e no final faz a mesma coisa que Pedro. Então a gente tem que identificar quais são esses estágios aí, esses degraus que a gente vai descendo até culminar na queda, para que nós não possamos trilhar esse caminho. A primeira coisa que nós vemos é a autoconfiança. Pedro, ele bate no peito e diz para Jesus: não, eu sou diferente, eu vou contigo até o fim, eu não vou te negar, eu não vou cair. Perceba que, através dessa declaração de Pedro, ele deposita sua confiança em si mesmo, no homem, Jeremias, capítulo 17, versículo 5, se não me falha a memória, vai dizer exatamente isso: maldito o homem que confia no homem, ou seja, o homem que deposita a sua confiança e esperança na humanidade, na sua humanidade. Não, nós somos falhos e nós dependemos completamente, totalmente da divindade. Salmo 127 vai dizer isso: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Então, a primeira coisa que eu preciso entender é que eu nunca serei fiel a Deus confiando apenas na força do meu braço. Não, a minha confiança, a minha esperança precisa estar totalmente alicerçada na palavra
e, é claro, naquele que nos deu a palavra, que é o Senhor. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos abençoa, é Ele que nos mantém de pé até o fim. A nossa fé vem dele. Amém? O primeiro erro que Pedro cometeu foi exatamente esse: confiar em si mesmo. Hoje em dia a gente vê tanta gente, né, com livro de autoajuda. Você é capaz. Nós somos capazes, mas não sozinhos. Jesus disse isso: olha, sem mim nada podeis fazer. Amém? Segunda coisa foi a falta de vigilância. O texto vai dizer que Jesus foi orar no Getsêmani e levou Pedro com ele. Porém, quando Jesus observou, Pedro estava dormindo. A falta de vigilância de Pedro contribuiu para que ele não tivesse uma percepção espiritual. Ou seja, ele não conseguiu discernir o momento sério que eles estavam enfrentando, espiritualmente falando. E por isso ele não orava. E aí eu quero que você entenda isso em nome de Jesus. Alguém que nem ora, como que essa pessoa vai com Jesus até o fim? Como está a sua vida de oração? É preciso entender isso, porque esse foi o segundo estágio que Pedro se encontrou antes de negar Jesus. Primeiro é confiar nele mesmo, e depois foi a falta de vigilância. Nem orar ele estava orando, e o momento era muito crítico. A terceira coisa que eu anotei aqui é a precipitação. Quando nós não vigiamos, nós não discernimos os tempos, quando coisas espirituais acontecem, nós queremos combater essas coisas com armas carnais. E Pedro foi totalmente carnal. Quando ainda no Getsêmani, os soldados chegam para prender Jesus. Pedro arranca uma espada, da bainha e corta a orelha de um soldado. Ele é repreendido por Jesus naquele momento. E Jesus vai falar com ele: não, peraí, não é assim. Por quê? Porque Pedro estava simplesmente evidenciando a sua carnalidade, a sua falta de vigilância, a sua falta de oração, a sua confiança em si mesmo. E esse foi o terceiro estágio. Ele foi precipitado, Ele não deveria de forma alguma, usar armas carnais, quando na verdade a guerra era totalmente espiritual. Para vencermos batalhas espirituais, precisamos usar armas espirituais, oração, jejum, a palavra, enfim. A Bíblia nos dá vários indícios de quais armas ou vários elementos de quais armas nós devemos e podemos usar para vencer as batalhas espirituais. Esse foi o terceiro estágio, o terceiro degrau aí que Pedro desceu antes de negar Jesus. E aí nós vamos ver o quarto, que é Pedro seguia Jesus de longe. Ou seja, Pedro já estava num nível em que o seu comprometimento com Cristo era dúbio, era oscilante, ele já estava distante, seguindo Jesus de longe. Então preste bastante atenção. A primeira coisa é que Pedro confiou em si mesmo. A segunda, ele não vigiou. A terceira, agiu de forma precipitada, usando armas carnais. E a quarta, ele começou a seguir Jesus de longe. Queridos, nós não devemos seguir Jesus de longe. Se nós demos a nossa palavra, nós precisamos honrar a nossa palavra e ter de fato essa disposição de seguir Jesus de perto, de estar com ele até o fim. Pedro, infelizmente, não fez isso naquele momento, e a Bíblia diz que ele negou a Jesus por 3 vezes antes que o galo cantasse. E isso fez com que Pedro se entristecesse muito, porque chega um momento da nossa caminhada, quando isso acontece, que a ficha cai e aí a tristeza toma conta de nós. E Pedro não foi diferente com ele, isso aconteceu, porém ele se arrependeu. E aqui eu encerro deixando esse conselho para você.
Porque talvez você está enfrentando algum estágio, você está passando por algum estágio que Pedro passou. Talvez você está confiando na força do braço, ou você está sendo precipitado, enfim, está seguindo Jesus de longe, as pessoas já não sabem se você é cristão ou não é, né? Mas a verdade é que se nós nos arrependermos, Deus nos dá uma segunda chance. E Deus vai lá, porque Pedro se arrepende, e ele levanta Pedro e faz de Pedro uma potência nas suas mãos. E é isso que Deus quer fazer com você também. Não importa o estágio que você esteja atravessando, o momento, não importa o degrau que você esteja descendo. Se você entender, se a ficha cair e você se arrepender de coração, Deus vai te levantar e fazer de você também uma arma poderosa nas suas mãos. Amém? Creio que você entendeu, a mensagem é clara, que Deus continue abençoando a sua vida poderosamente, em nome de Jesus, e que você seja um Pedro para essa geração. Amém? Um Pedro que ganha almas, um Pedro que cura, aleluia, porque é isso, a ação do Espírito Santo na vida daqueles que se arrependem e se colocam à disposição dele é poderosa. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.